Meu nome é Guilherme, eu tenho 26 anos, estou em contato com o Gênesis desde 2004, 2005, na época que eu ainda estudava em escola pública aqui em Santa Bárbara do Oeste, e o Gênesis me abriu a porta para um projeto para trazer para dentro do Gênesis a oportunidade de estudantes de escolas públicas também fazerem parte do grupo deles de estudo para as Olimpíadas Científicas, Olimpíadas Paulistas de Física, Olimpíadas Paulistas de Matemática. E com isso começou meu relacionamento com o Gênesis. Mais à frente, em 2010, eu prestei novamente o vestibular e o Gênesis foi onde que eu escolhi para fazer meu pré-vestibular. Hoje sou advogado, formado em Direito pela Unesp, pela Universidade Estadual Paulista, em Franca, e trabalho na área de Direito Desportivo, no Comitê Olímpico do Brasil. O Comitê Olímpico do Brasil, que é a maior entidade de esportes hoje no Brasil. Minha vida, até eu entrar para a faculdade, sempre foi voltada para o futebol. Então o futebol fez parte da minha família, fez parte dos meus fins de semana, fez parte do meu dia a dia. E quando eu entrei na faculdade de Direito, eu fiquei imaginando, será que eu vou conseguir trazer o esporte de novo para a minha vida? No primeiro e segundo ano se resumia apenas a ir treinar nas aulas da universidade, nos times da faculdade. Então foi quando eu descobri a Atlética, Associação Atlética Acadêmica 6 de junho. Então que eu percebi que aquelas ciências sociais que eu tinha deixado lá atrás podia ser trazida de volta. Eu decidi fazer um blog de Sociologia do Esporte, que foi muito interessante no meu 3º e 4º ano de curso, em que eu comecei a trabalhar temas poucos trabalhados no esporte, como, por exemplo, os fatores de integração nacional na África pelo esporte. Trabalhei como a música e o futebol eram muito parecidos nas cidades de Manchester e Liverpool. Trabalhava por que não existiam negros na natação de ponta, porque na própria Fórmula 1 o primeiro negro a ser campeão foi agora, nos últimos tempos, o Tiger Woods também no golfe. Então eu consegui trazer algumas questões que eram um pouco debatidas no esporte. Em 2015, na minha república, na casa estudantil onde eu morava, eu lembro de ter gravado, talhado numa madeira da mesa central da república, que em 2030 o meu sonho era trabalhar no Comitê Olímpico do Brasil. Só que felizmente isso aconteceu muito antes. E no final de 2016 me convidaram para assumir o posto de advogado responsável pela área de Direito Esportivo do Comitê Olímpico do Brasil, da principal entidade esportiva do Brasil. E com isso eu pude trabalhar muito mais voltado para a parte técnica do direito, todas as questões atreladas ao esporte. Então o meu dia a dia, enquanto tem os atletas sendo campeões dos Jogos Olímpicos, os atletas sendo campeões mundiais de cada categoria, da natação, do futebol, do vôlei, mas não só, mas também da esgrima, do badminton, da escalada esportiva. É muito gratificante você ver que um pouco do trabalho que você faz seja voltado ali no final para que os atletas sejam esses exemplos para todos nós. E dentro do Comitê Olímpico do Brasil, vocês devem imaginar que eu faço só contratos, editais e afins, fico enfurnado numa sala o tempo inteiro. Não é só disso que o advogado é chamado, principalmente na área de esportes. Vou te dar alguns exemplos do que eu pude trabalhar no Comitê Olímpico do Brasil. Há algum tempo atrás, vocês devem ter visto que teve uma atleta, a Tiffany, uma transexual, que começaram a falar sobre a possibilidade dela jogar em condições de igualdade com os demais. Nós também somos chamados a agir. Como que o esporte entende o transexual no esporte? Como que é a questão da pessoa que fez a cirurgia de redesignação social, redesignação sexual, ela poder disputar uma competição voltada para o gênero oposto, para o sexo oposto. Na minha opinião, a universidade ela não é só um lugar voltado para a transmissão de conhecimento, é um espaço de troca. A universidade, até no seu início, ela era voltada como instrumento de transformação social, e a gente tem que pensar dessa forma na universidade que a gente frequenta também. Então você tem que aproveitar, quando você estiver na universidade, os 3 pilares da universidade no Brasil, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Então participe das atividades que sua universidade pode propiciar a você,
Porque muitas das vezes não é só no ensino que você vai achar aquela vontade de frequentar todo dia a aula. Talvez seja na extensão. Eu encontrei numa associação atlética acadêmica essa vontade e esse prazer de ter o esporte junto comigo no direito. E por que fazer direito? O direito nada mais é que é um instrumento. É um instrumento de transformação também. E quando você se é formado em direito, você tem a oportunidade de poder criticar aquilo que está posto, a legislação que existe. Não é só a questão de aplicar. Tem aqueles profissionais que apenas aplicam o direito, aplicam a regra, aplicam a lei. Mas o mais importante é você entender por que se aplica aquela lei e por que não se aplica a lei de uma outra forma. Então, começar a entender as questões de fundo, as questões que envolvem toda a criação da lei, porque existem sempre dois pontos de vista de uma mesma questão. Isso é muito importante e o direito vai te dar essa oportunidade. E principalmente uma faculdade de direito, a relação interpessoal, o principal recurso da faculdade de direito são as próprias pessoas. A troca que você vai ter durante uma faculdade é muito importante. Claro que existem faculdades na região que são muito boas, mas também comece a pensar na mudança de uma cidade. Vai ser muito importante, perca aquele medo inicial de ficar um pouco longe da família. Claro que são algumas renúncias que você faz, mas só que a experiência de você morar fora, a experiência de você ter contatos com outras pessoas que talvez você nunca teria se você continuasse na cidade, são muito valiosas. A questão de você morar com pessoas que você nunca conheceu, aquelas pessoas que fazem o mesmo curso que você, mas mais importante ainda, aquelas pessoas que fazem um curso completamente diferente. Você ter a oportunidade de trocar ideias com pessoas com pontos de vista totalmente diferentes do seu, é uma coisa que faz você engrandecer muito e principalmente você cria o respeito ao próximo e começa a entender o porquê é importante a igualdade e outras questões mais.